Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem, Patrícia? Fabiane, Leila, Júlia. Gente, nessa live nós vamos conversar sobre TDAH, autismo, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mas principalmente nós vamos tentar construir um raciocínio clínico para sabermos por onde começar a terapia fonoaudiológica, tá bom? Então compartilhem, quero pedir aí para vocês compartilharem a live com pelo menos 2 fonoaudiólogos, 2 fonoaudiólogas que vocês conheçam para chegarem aqui e pegar todo o conteúdo desde o início. É muito importante a gente entender toda essa origem, fisiologia dos sintomas, dos comportamentos, a diferença entre linguagem, aprendizado, comunicação, comportamento e onde nós, fonoaudiólogos, vamos trabalhar principalmente, né? Ajudando aí o nosso paciente a se comunicar melhor, aprender as coisas melhores, tá bom? Meu cachorro entrou aqui. Erros do ao vivo, está fazendo barulho. Vamos ver se ele não vai me incomodar, né? Porque eu tenho dificuldade. TDAH, o assunto é comigo mesmo. Quem não sabe, eu tenho diagnóstico de TDAH. Eu tomo medicação, então é um assunto que eu gosto muito. Sempre gostei muito de estudar sobre o cérebro, principalmente as áreas de função executiva. Então faz muito sentido para mim. E associado a isso a gente tem, né, a outros diagnósticos na prática clínica. Então é muito importante quando a gente entende o que acontece no cérebro da nossa criança. Mas eu gosto muito de falar para todos os fonos e as colegas que me seguem, assistem os meus cursos. É muito importante a gente entender o que acontece no nosso cérebro. Porque muitas vezes nós temos comportamentos que são direcionados através das nossas capacidades, mas também muito de como a gente percebe o mundo, de como a gente tem conhecimento sobre aquela experiência que nós vivemos. Então, quando a gente pensa em linguagem, comportamento, comunicação de uma criança, nós temos que pensar quem é essa criança, antes de tudo, né? Então, quando a gente pensa assim, um paciente tem autismo, TDAH, TOD, por onde começar a terapia? Eu poderia aqui fazer uma aula só sobre um paciente específico, tá? Mas não atenderia todas as demandas do consultório. Por quê? Porque cada paciente é único. Então, a melhor forma de nós entendermos como ajudar um paciente que tem questões relacionadas ao TDAH, ao transtorno opositor desafiador e tem o diagnóstico de autismo, é a gente entendendo estes diagnósticos. O TDAH, por exemplo, eu venho estudando ele há muito tempo, desde quando eu iniciei no processamento auditivo central. Quando eu iniciei os estudos dentro do PAC e fui entendendo a importância das funções executivas e vendo o quanto que eu tinha dificuldade nas habilidades auditivas, mas principalmente no controle da atenção, no controle e manutenção da atenção, né? Eu fui entendendo cada vez mais sobre funções cognitivas, que são as habilidades centrais, e com isso eu fui sempre identificando coisas na minha vida, na minha história, desde da escola, enfim. E depois que eu me tornei mãe, eu busquei fazer uma avaliação neuropsicológica, porque aí as demandas de fato aumentaram e eu passei a não conseguir mais a lidar com isso. Então, muitos pacientes no nosso consultório, eles não vão ter um diagnóstico fechado, mas os sinais, os sintomas destas dificuldades relacionadas à função executiva, à flexibilidade cognitiva, a comportamentos, tudo isso nós precisamos saber. Então, por mais que a aula seja relacionada a 3 diagnósticos que um paciente pode ter, eu espero que aqui vocês entendam sempre por onde nós devemos iniciar uma terapia fonoaudiológica. Porque nós precisamos entender como o cérebro funciona,
associar com o que uma criança traz de experiência e de vida, e com isso a gente vai ter um norteamento do nosso planejamento terapêutico. Mas as funções e as capacidades que nós vamos tentar buscar para ajudar uma criança a se comunicar, a ter fala, a ter comportamentos comunicativos vão seguir os mesmos estágios, tá? Só que em cada estágio pode ser que um paciente tenha uma habilidade que outro não tenha uma questão familiar que o outro não tenha. E aí por isso que vai depender muito de nós profissionais buscarmos nos integrar nessa família e principalmente pensarmos que a comunicação ela precisa vir junto com conexão. Não adianta eu pensar em tratar e ajudar a comunicação de uma criança se eu não pensar que é importantíssimo haver conexão. Conexão da criança comigo, conexão da criança com o ambiente, conexão da família comigo, conexão minha como profissional com a família. Então, em tudo tem que haver conexão. A comunicação, ela vem através dessa conexão. Então, quando a gente entende que uma criança tem autismo, tem atrelado ao autismo um diagnóstico de TDAH e de transtorno opositor desafiador, nós precisamos, antes de tudo, antes até do raciocínio técnico que eu vou trazer aqui para vocês, pensarmos nessa conexão, tá? Como essa família está lidando com essa criança? Como essa criança está lidando com os ambientes, com as demandas que estão sendo expostas e exigidas dela, tá? Porque a gente tem todo o conhecimento técnico de como o cérebro funciona, de como fazer para uma criança aprender que é isso que eu amo ensinar, mas na prática clínica, como nós vamos aplicar estes conhecimentos para uma família e uma criança, precisa ser muito de forma singular. Então, quando eu penso numa criança que tem autismo, TDAH e transtorno opositor desafiador, eu penso numa criança onde os pais estão com muita dificuldade de se conectar com ela. Eles querem entender as necessidades dessa criança, eles querem que essa criança seja feliz, que essa criança não sofra, que essa criança não use comportamentos que não são aceitos. Tem uma palavra que eu tô querendo falar, mas eu acho muito difícil, disruptivos, tem hora que sai, tem hora que não sai, mas enfim, o mais importante é a gente pensar nisso, como a família está lidando com os comportamentos, com a comunicação, com o que essa criança traz, né? Então, dentro disso é que nós vamos pensar nas melhores estratégias, ok? Por quê? Porque uma criança que tem autismo, nós vamos precisar saber o perfil sensorial dela. É uma criança que tem uma hiperreatividade às coisas, é uma criança que tem uma hiporreatividade e com isso é uma criança que busca mais os estímulos, é uma criança que tem hiperfoco, que tem dificuldades em seguir comandos, em interação social. Então, tem muitas coisas para nós estudarmos, né? Nós teríamos que pensar de fato em uma criança. Só que quando a gente pensa na família antes de pensar na criança, nós já vamos ter muitos sinais por onde começar essa conexão para gerar comunicação, para então trazer essa linguagem nas nossas sessões e então gerar aprendizado e novos comportamentos. É isso que nós queremos. Então tudo começa através da conexão, da forma como você escuta essa família, da forma como você orienta essa família. Você sabendo que o TDAH e o transtorno opositor desafiador associado ao diagnóstico de autismo, isso é uma comorbidade. Podemos ter outras crianças que não têm autismo, mas têm ali TDAH e só o transtorno opositor desafiador. Da mesma forma, uma criança pode ter só o TDAH. Só que o autismo é um diagnóstico que pode ir, muitas vezes já é dado quando essa criança tem menos de 1 ano, 2, 3 anos.
o diagnóstico de TDAH e de transtorno opositor são diagnósticos mais tardios. Por quê? Porque é necessário que essa criança tenha se desenvolvido e adquirido já todas as competências linguísticas, que ela tenha uma boa comunicação, que ela tenha capacidade de aprender. Então, para chegar nestes 3 diagnósticos, um paciente tem autismo, ele tem TDAH e ele tem transtorno opositor desafiador associado ao autismo, que nós chamamos de comorbidades, possivelmente é uma criança já com mais de 5 anos. Antes dos 5 anos, é possível nós termos indícios desse transtorno opositor desafiador, indícios desse TDAH? Sim, é uma criança que não para quieta, é uma criança que tem muita dificuldade de receber os comandos, executar, de permanecer sentada, de seguir ordens, de imitação, mas tudo isso também pode estar relacionado apenas ao diagnóstico de autismo. E por quê? Porque dentro do funcionamento cerebral dessa criança vão haver conexões e regiões que estão ainda em processo de amadurecimento, principalmente na região frontal. A região frontal do cérebro é o motor de todo o funcionamento de uma criança, certo? É responsável pela fala, é responsável pelo controle dos movimentos voluntários, é responsável pelo planejamento, pela manutenção da atenção. Então, uma criança que está dentro aí dos 2 aos 5 anos, ela está em pleno desenvolvimento destas capacidades que fazem parte do frontal, das funções executivas. Então, é uma criança que ainda não tem coordenação, controle de tempo, autocontrole adequado, que faz parte até do desenvolvimento. Só que nesta criança específica que tem um diagnóstico de autismo, isso é mais visível por nós. Estas dificuldades de autocontrole, de atenção seletiva e alternada, de manutenção da interação e da motivação em aprender com o outro, de iniciar e permanecer numa tarefa que exige muita capacidade de raciocínio e de interpretação dos gestos, certo? Então a gente precisa saber que tem coisas que vão acontecer dentro do desenvolvimento típico, como o desenvolvimento das funções executivas, elas vão acontecendo por etapas. Uma criança com 5 anos, a capacidade de controle inibitório e de flexibilidade cognitiva, elas estão ainda no início do desenvolvimento, porque elas vão ter todo o seu amadurecimento ao longo do desenvolvimento da primeira, segunda infância, adolescência, e vão ser consideradas pelos estudos só perto da idade adulta, do início da idade adulta, como completa, certo? O controle inibitório bem antes, mas a flexibilidade cognitiva, ela vai se desenvolvendo mais a cada etapa, a cada estágio específico de idade. Então, é muito importante nós sabermos que, quando a gente pensa em transtorno opositor desafiador, agora eu quero que vocês respondam aqui no chat para mim. Quando a gente pensa em transtorno opositor desafiador, qual é a principal habilidade cognitiva afetada na criança que tem esse diagnóstico ou no paciente? Vou esperar vocês responderem. Muita gente já chegou, sejam todos muito bem-vindos. Então a pergunta é a seguinte: uma criança com transtorno opositor desafiador, qual é a principal habilidade cognitiva que está afetada, que está prejudicando essa criança, que não está se desenvolvendo bem? Vocês sabem? Vou tomar um chá enquanto vocês pensam aí e me respondam. Controle inibitório, Renata? Não, no transtorno opositor pode até ser, sim, mas não era essa ainda que eu tava querendo. Controle inibitório, sim, mas quando a gente pensa em transtorno opositor desafiador, a principal habilidade é a flexibilidade cognitiva. O transtorno opositor desafiador faz a criança
não querer fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que estão ensinando a ela, então ela faz o contrário, tá? Então é uma criança que tem sim dificuldades em autocontrole, em controlar as suas emoções, a sua impulsividade, mas a principal habilidade cognitiva que afeta essa criança nas interações sociais e no aprendizado é a flexibilidade cognitiva. A criança que apresenta um transtorno opositor desafiador, ela não consegue pensar em várias soluções e possibilidades, ou seja, ali uma rigidez mental, uma inflexibilidade cognitiva. Se não dá desse jeito, eu vou tentar do seu jeito. Ah, o seu jeito, ele não é tão legal, mas eu vou tentar, porque é mais legal, porque juntos nós vamos poder fazer isso. Então, a criança com transtorno opositor desafiador é uma criança que está sempre seguindo o que ela quer e não o que o outro propõe, né? Então, é muita inflexibilidade cognitiva ali que impede essa criança de ter uma mente aberta. Vamos falar já numa conotação mais informal, como se nós estivéssemos mesmo conversando e falando de um indivíduo, né? Um indivíduo que tá sempre contrariando, um indivíduo que a gente fala assim, ó, isso aqui é verde, ele vai falar, não, isso aqui é azul. Não, faz isso, não, eu vou fazer deste jeito. Então é uma criança que os pais estão sempre tendo que brigar para fazer as coisas. É uma criança onde os pais ensinam e ela não recebe esses ensinamentos. É uma criança que é muito mais punida. É uma criança que muitas pessoas e adultos nem gostam de ficar perto, porque é uma criança que quer sempre fazer só o que ela quer, como se ela já soubesse também como tem que ser feito. Então isso quebra uma grande oportunidade de aprender com o outro. Este comportamento já pode ser visto perto dos 4 e 5 anos, porque perto dos 4 e 5 anos é quando a criança, por mais que ela esteja naquele ápice do egocentrismo, né? De que eu sei tudo, eu quero mostrar tudo que eu sei, eu quero fazer do meu jeito, eu mando. Só que a criança perto dos 4 e 5 anos, ela quer muito que o outro mostre também para ela aprender. Mostre para ela como o outro está fazendo o que ela está ensinando. A criança, dentro desse desenvolvimento típico de flexibilidade cognitiva, ela quer ajudar o outro. A criança que apresenta um transtorno opositor desafiador, ela acaba tendo uma grande barreira na interação, porque ela não dá essa oportunidade para o outro na interação também fazer parte dessa troca e desse aprendizado. Eu já atendi algumas crianças assim. Uma criança, inclusive, ela me marcou demais. Por quê? Porque eu percebia essa rigidez mental nas minhas atividades, nas minhas brincadeiras. Eu mostrava uma coisa e ela falava que era outra, e eu pensava assim, é linguagem, mas ao mesmo tempo eu via que essa criança, quando ela já me contrariava, logo ela já se afastava. Então a gente vai percebendo esses comportamentos mais rígidos na criança. Então, tinha que ter da minha parte muito esforço para essa criança seguir comigo na atividade e principalmente seguir motivada em compartilhar comigo da atividade e da motivação, né? E muitas vezes para ela seguir, eu tinha que contrariar ela. Então acaba que essa contrariedade é uma motivação para a criança, entendem? Então, quando eu comecei a perceber essa rigidez mental, uma criança que eu comecei o acompanhamento com 3 anos, lá perto dos 4 e 5, eu já percebia muito essa dificuldade nela. E passei para a psicóloga via mais questões dentro da psicanálise, questões relacionadas à família, ao passado da criança. E eu via muito uma questão de ser trabalhado já em um diagnóstico na criança. Tô contando aqui para vocês algumas dificuldades que nós fonos podemos enfrentar diante destes diagnósticos, tá?
eu comecei a desconfiar que essa criança pudesse ter o autismo, tá? Por conta de alguns comportamentos relacionados a hiperfoco, uma criança que só queria brincar de dinossauro, só tinha motivação para dinossauro, uma criança que tinha um pouco de estereotipias e questões sensoriais, enfim, comecei a desconfiar e conversei com a mãe. A mãe não estava preparada para essa questão que eu estava observando. Isso foi bem no início dos meus atendimentos. Foi um dos casos, inclusive, que até me ensinou muito sobre conexão, que eu comecei a falar nessa live, o quanto que mais importante do que ensinar uma criança a falar e se comunicar é termos conexão com o que a família está sentindo e principalmente com o que nós estamos sentindo. Como eu fiquei muito tempo vendo estes comportamentos na criança e não sabendo o momento certo de falar, quando eu decidi falar não era o momento certo, né? Porque também eu não fui apontando, eu não fui trazendo estas questões para a mãe de uma forma diferente, que inclusive hoje eu ensino como fazer. Enfim, a mãe saiu transtornada do meu consultório, porque ela não via estas questões relacionadas ao autismo, via sim uma criança com muita dificuldade de seguir comandos, via uma criança com muita dificuldade de seguir as regras de interação, enfim. Passaram-se 3 anos, a mãe voltou para o meu consultório com uma avaliação neuropsicológica e essa criança não estava ainda fechando dentro do espectro, mas tinha sinais, só que o diagnóstico já conclusivo da neuropsicóloga estava dentro do transtorno opositor desafiador, tá? Então tem crianças muitas vezes que nós vamos ver estes sinais persistentes e consistentes na vida da criança. Muito importante nós sabermos isso. Por quê? O que eu estava vendo ali era persistente, estava sendo persistente e consistente. Então não é algo relacionado muito a um episódio familiar, a algo que está acontecendo, a uma fase do desenvolvimento da criança. É persistente, é independente até das circunstâncias. É uma criança que traz isso já dentro do seu neurodesenvolvimento biológico, cognitivo e até DNA, certo? Então é muito importante nós vermos como a família é também, como a mãe, como o pai, como eles reagem, porque muitas vezes também pode ter aí comportamentos que os pais reproduzem também com a criança, né? Então nós temos um grande desafio como fonoaudiólogos quando nós temos estes diagnósticos na prática clínica, porque o nosso objetivo é gerar conexão, comunicação, linguagem e fala. Mas se tem questões comportamentais, como que nós vamos acessar essa conexão e essa comunicação? Porque a barreira passa a ser ali um comportamento que nos impede de se aproximar, que nos impede de ensinar, né? Então, dentro desses 3 diagnósticos, autismo, TDAH e o transtorno opositor desafiador, o transtorno opositor é um dos diagnósticos que mais vai aí limitar o nosso trabalho fonoaudiológico, tá? Então, se você tem uma criança com essas características que eu estou te passando, é importantíssimo que você tenha uma indicação para a família de uma psicóloga que trabalhe na mesma linha que vocês possam trocar informações, que trabalhe questões comportamentais junto com a família, que oriente a família, né? Porque muitas vezes talvez nós nem vamos conseguir trabalhar em sessão se a psicóloga, nesse caso do transtorno opositor desafiador, não nos ajudar, ok? Porque nós não temos ferramentas para isso, beleza? Agora já dentro do TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós como fonoaudiólogas e fonoaudiólogos temos muitas ferramentas para trabalhar com isso, com muita estimulação neurocognitiva, neuroauditiva, certo? Inclusive dentro de todo o meu planejamento terapêutico, quando eu penso em objetivos gerais, tá? Que faz a base para o aprendizado da linguagem da fala, eu sempre vou pensar em funções cognitivas, em controle inibitório, em flexibilidade cognitiva, em memória, memória operacional, resgate de memória, evocação,
né? E aí, quando eu vou para os objetivos específicos, é que eu vou pensar na linguagem, níveis linguísticos, na fala, princípios e parâmetros motores de fala, ou questões fonéticas, ou questões fonológicas, tá? Então, dentro destas capacidades cognitivas que envolvem controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória, nós como fonos precisamos muito aprender e dominar isso nas nossas estratégias terapêuticas, ok? Agora, quando uma criança tem o diagnóstico de TDAH, é uma criança também que tem mais de 5 anos. Não podemos falar que uma criança que não para quieta na sessão, por exemplo, com 3 anos, tem TDAH, porque ela está em pleno desenvolvimento das suas funções de controle inibitório. O controle inibitório, os estudos mostram que é uma das principais e primeiras funções cognitivas a se desenvolverem nos bebês, né? Perto aí de 1 ano, a criança já tá dando indícios de controle inibitório, quando espera o outro tirar o pano do rostinho, quando espera o outro ir procurar ela porque ela se escondeu, né? Quando um objeto cai e ela tenta pegar. Então, o controle inibitório é o que vai trazer o aprendizado dos conceitos, ok? Por quê? Porque eu preciso aprender a controlar o meu corpo, a ir controlando as minhas emoções para, assim, a minha interação com o meio, com as pessoas, ir se desenvolvendo e se aprimorando, ok? E com isso eu começo a aprender sobre as coisas, eu começo a ter uma linguagem mais funcional, eu começo a compreender comandos, eu começo a entender e executar comandos simples que os outros me dão. Então, com isso vem a memória e, aos poucos, a partir dos 3 anos, a flexibilidade cognitiva. Mas tem estudos mostrando que a flexibilidade cognitiva, ela em algumas crianças vai se desenvolver perto dos 4 e 5 anos. Porque sempre vai depender muito dos estímulos ambientais, das capacidades familiar que foram aí colocadas, né, para essa criança enfrentar, tá? Então, as funções cognitivas, controle inibitório, memória e flexibilidade cognitiva, que são as 3 principais, elas não têm um desenvolvimento linear, tampouco igual em todas as crianças, mas tem os picos onde nós vamos saber que essa criança já tem que ter indícios disso. Então, uma criança com TDAH, ela, aos 5 anos, nós já vamos ver que o controle inibitório dela já está muito ruim. Ela não tem nada, ela não permanece sentada. Então, uma criança com 5 anos, ela precisa já permanecer sentada com os outros amiguinhos, permanecer na roda. Uma criança com 4, 5 anos, ela já tem que ter uma noção de esperar o outro falar. Enquanto ela fala, ela presta atenção no outro. Essa compreensão que envolve turno de comunicação, tudo isso depende de controle inibitório. Então, a gente atende uma criança com 4, 5 anos que não tem isso, tem dificuldade de permanecer sentada na nossa sessão, na escola não fica na rodinha, não espera o outro falar, não espera os comandos, não tem noção nenhuma de perigo e do corpo dela no espaço. É uma criança que está sempre pulando, a gente fala muito uma criança astronauta, né? Que está sempre procurando estímulos. Então a gente já sabe que é uma criança que está dando indícios que as habilidades que envolvem o controle inibitório corporal e emocional, porque o controle inibitório ele cuida disso, ele rege essa capacidade, certo? Tanto corporal como emocional. Essa criança não está tendo isso, então aí sim é o momento da gente pensar já. Faz terapia ocupacional, faz esporte, quais outras atividades corporais e de interação, de troca que essa criança está fazendo. Por quê? Porque já era esperado esse comportamento, tá? Agora, uma criança de 3 anos que não para quieta na sua sessão, tá muito normal. Você fora que vai precisar aí aprender a ser rápida, a agir, a não ficar só sentada, a sentar no chão e não em cadeirinha, a sentar e levantar, dançar, rodar,
porque essa criança ainda está em pleno desenvolvimento de controle inibitório. E possivelmente, é claro, vai precisar de nós trabalharmos isso nessa criança, porque senão ela não estaria ali no nosso consultório. Só que a gente precisa entender que ela está numa fase onde a gente precisa estimular e observar. A criança de 4 e 5 anos já está numa fase de intervenção, porque o tempo dessa habilidade já passou, ali precisa aprimorar, ajudar ela a dominar essa habilidade para então aprender a conversar, ok? A flexibilidade cognitiva, ela já está presente também ali quando uma criança, ela quer compartilhar um brinquedo com o outro, ela chama a mãe e o pai para compartilhar do que ela está vendo, do que ela está conhecendo, enfim. Então, vão ter indícios destas habilidades se desenvolvendo já desde cedo. Quando a gente pega uma criança que está com os 3 diagnósticos atrelados, lembrando que TDAH e o transtorno opositor desafiador no autismo serão comorbidades, ok? Então, se a gente tiver que pensar num diagnóstico etiológico, é o autismo. Se a gente tiver que pensar em comorbidades, a gente vai pensar que dentro do transtorno opositor desafiador, essa criança com autismo, ela está tendo muita dificuldade na flexibilidade cognitiva, o que, mesmo se ela não tivesse o transtorno opositor desafiador, poderia estar ali sendo necessário trabalhar, porque a criança com autismo, algumas delas vão ter essa rigidez mental, vão ter este hiperfoco, quererem aprender e falar só do que elas gostam, a motivação delas estão só para aquilo que é do interesse delas, porque gera mais conexões e sinapses rápidas quando envolve ali algo do interesse delas. A gente precisa sempre pensar que quando falamos de comportamentos, nós estamos falando também de capacidades cognitivas. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Quando a gente pensa em uma criança que tem o diagnóstico de autismo, a criança pode ter dificuldades nos 3 blocos que vão envolver comunicação, interação social e comportamento, ou apenas em um bloco. Por exemplo, uma criança pode ter uma dificuldade só relacionada aos comportamentos, como estereotipia, inflexibilidade, rigidez cognitiva, interesses intensos e restritos e questões relacionadas à integração sensorial, ok? Mas outras crianças podem ter dificuldades apenas nesses 2 grupos que envolvem a comunicação e a interação social. Não vão ter muitas questões relacionadas ao comportamento, ok? Então, é uma criança que não imita, é uma criança que tem pobres gestos comunicativos, é uma criança que tem interações fragmentadas, ou seja, não mantém essa interação, ou quando tem uma interação é relacionada a uma necessidade que ela tem. Nós sabemos que dentro do desenvolvimento típico isso faz parte, só que depois de 1 ano de idade, principalmente a partir de 1 ano e meio, onde essa criança começa a falar, essa interação ela acaba tendo que se aprimorar e se aprofundar nas relações e conexões com as pessoas, né? Então, é uma criança que tem ausência de atenção compartilhada, pobre contato visual. Só que quando a gente pensa em pobre contato visual, não é uma criança que não está enxergando, ela enxerga. Só que ela tem um tempo mais lento de reação e de sustentação aos estímulos que precisa, de fato, olhar e compartilhar da atenção visual. Então, quando a gente pensa assim, eu vou trabalhar contato visual, eu preciso melhorar o contato visual do meu paciente, a gente precisa pensar que a maior dificuldade está no tempo de reação. Então, para a gente melhorar esse tempo de reação do olhar, a gente antes tem que trabalhar atenção, percepção, motivação em algo que desperte essa reação mais rápida na criança. Porque não adianta, por exemplo, eu estar no meu consultório com um chapéu, com a boca vermelha, para essa criança me olhar, sendo que eu não estou pensando que lá fora as pessoas não vão andar de chapéu e o tempo todo de boca vermelha, né?
Então a gente precisa pensar nesse tempo de reação primeiro, o que chama a atenção dessa criança, o que essa criança de fato gosta e como eu vou inserir o que ela gosta para trazer essa reação dela mais rápida. E depois vem o passo 2, como eu vou tentar manter esse rastreio visual, né? Que é uma das grandes dificuldades. Por quê? Porque depende do controle inibitório, do controle corporal, da motivação, da atenção. Então, tudo isso nós vamos aprendendo na prática, dentro dos estudos e de raciocínio clínico, né? Dentro desses 2 blocos também, nós vamos ter crianças que apresentam falta de interesse para as interações sociais e aversão às outras crianças. Mas quando a gente fala assim, falta de interesse, nós temos que pensar que essa criança ela tem uma dificuldade na evolução. O que é isso? Na motivação e no início, que é o tempo de reação, da intencionalidade para a comunicação. Então, quando eu penso assim, a criança ela tem falta de interesse de brincar. Eu tenho um paciente assim, que o único interesse que ele tem é para as questões relacionadas a fitas, mato. Então, é um paciente que ele tem interesse, só que ele tem um interesse que não traz funcionalidade no dia a dia. Então, quando ele vê aquilo que ele gosta, lá no cérebro dele tá havendo mais rapidez de sinapses e conexões para aquilo que ele gosta. Então, nós temos como objetivo tentar fazer essa criança gostar, aprender, se sentir mais confortável com outras coisas, para que estas sinapses, essas redes neurosinápticas aconteçam de forma mais rápida, de forma repetitiva, para que gere novos aprendizados na criança. Quando a criança tem essa parte de interesse mais restrito e muito pouco, diverso, é um dos casos mais difíceis também que nós temos aí para trabalhar. Então pensa se nós tivermos uma criança com isso e transtorno opositor desafiador. O nosso grande desafio, mas o quanto que nós precisamos estudar de funcionamento cerebral para entender sobre as sinapses e como esse cérebro está funcionando, né? Quando a gente pensa que uma criança pode estar dentro desses 2 blocos que envolvem comunicação e interação social e que um dos sinais pode ser a aversividade às crianças, nós precisamos pensar que essa aversividade, esse comportamento de empurrar, de não querer chegar perto, de se isolar, está muito relacionado com a parte sensorial dessa criança. Então, por exemplo, uma pessoa da sua família pode chegar e aproximar o rosto de você, porque você tem intimidade com aquela pessoa. Uma pessoa da rua, se chegar muito perto de você, o que você vai fazer? Você vai se afastar. Então, a criança com autismo que tem este comportamento de se afastar, de se isolar, está muito relacionada a essa questão sensorial, de proteção que o corpo dela e os aspectos sensoriais têm e que estão muito aumentados. Então, acaba que a reação de proteção dela e de aversividade é maior, ok? Por que nós precisamos saber desses comportamentos? Porque às vezes um paciente vai ter um, não vai ter outro, às vezes vai ter um, mas logo vai ser trabalhado e vai evoluir. Então, nós precisamos saber que, por exemplo, uma criança não imita, mas ela tem atenção compartilhada? Ela permanece junto numa atividade ou não? Ela não imita e tem aversividade às situações e ambientes. Então é muito mais difícil, a gente precisa trabalhar de outra forma, tá bom? Eu ficaria aqui só falando disso, mas eu quero ser mais enfática a questão da nossa terapia fonoaudiológica. Por onde nós vamos começar? Quando nós temos uma criança com questões relacionadas ao TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas precisamos pensar também que nem sempre pode haver a hiperatividade. Talvez nessa criança com TDAH
essa hiperatividade pode ser muito mais uma hiperreatividade aos estímulos sensoriais. Então é muito importante nós conhecermos a rotina, a vida da criança, os estímulos, para que a gente pense cada vez mais de forma assertiva nas estratégias terapêuticas que ela precisa, ok? Então, lembrando, a criança com autismo, ela vai ter uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade relacionadas às sensações, aos sentidos sensoriais. Já no TDAH vai ter uma hiperreatividade do funcionamento mesmo do cérebro, do pensamento, das conexões de interesse, de pensar, de começar a fazer uma coisa, mas também querer fazer outra ao mesmo tempo, né? Então essa hiperatividade, ela vai envolver o pensamento, as emoções, as atividades de vida diária, mas também as atividades acadêmicas principalmente, né? Então, nós temos que ir entendendo isso, até que ponto é de uma questão sensorial, até que ponto é uma questão de controle inibitório, de autocontrole, de perceber estas questões relacionadas ao ambiente e às pessoas, tá bom? Que está envolvido com a flexibilidade cognitiva. Então, quando a gente pensa numa escada e num caminho para iniciarmos a terapia fonoaudiológica, nós precisamos pensar que tudo inicia-se pela atenção. Só que muitas crianças não têm atenção. Então, como eu vou trabalhar esse processo até chegar na atenção? Por meio dos estímulos sensoriais, por meio das entradas sensoriais, ok? E aí envolve o trabalho de percepção. Então, tudo que eu falei até aqui, essa criança que tem autismo, TDAH e um transtorno opositor desafiador, como ela percebe o ambiente? Como ela percebe você? Como ela percebe as ações das pessoas? Como ela percebe o que estão pedindo para ela? Então, é o primeiro ponto, ok? Dentro dessa atenção compartilhada, nós vamos ter o quê? A atividade conjunta, porque às vezes eu posso compartilhar a atenção de um objeto com você, mas não necessariamente eu vou explorar esse objeto com você. Então, dentro dessa atenção compartilhada, nós também vamos ter várias questões a serem trabalhadas e principalmente refinadas. Não adianta a gente pensar assim, eu estou trabalhando a atenção compartilhada e não vou trabalhar mais. Não, porque essa atenção compartilhada, ela sempre vai depender também do interesse da criança, da motivação. Por que que algumas crianças chegam em uma fase no colégio e de repente elas caem? Por quê? Porque a atenção delas já não sustenta mais aquilo que elas não têm interesse. Porque na escola vai depender um momento ali de muito esforço, da motivação que o professor dá para o conteúdo, das questões que envolvem como essa criança está até dentro da sala de aula, várias questões. Então, essa criança em um momento, ela cai bruscamente no desempenho dela de aprendizado, porque a atenção dela já não sustenta, já não consegue mais dar para ela a capacidade de aprender aquilo que ela não tem interesse. Isso eu passei muito na minha vida, gente, quando criança. E nós já vamos ter que encerrar a live. Mas enfim, só falando uma coisa de mim aqui. Por exemplo, eu fui aquela criança que sempre quis fazer tudo. Eu fazia aula de canto, de sapateado, de violão, de tudo que vocês pensarem eu fazia. Mas chegava um momento que eu já não queria mais. Eu pegava ranço daquilo que eu estava aprendendo. No começo, a minha motivação era lá em cima. Eu já me via melhor, era, nossa, 880, sabe? Era lá 80. De repente, era lá embaixo, eu já não queria mais fazer. E não tinha pai, mãe, nem cinta do meu pai que fizesse eu fazer. Entendeu? Então, a criança que tem essa disfunção na área relacionada ao TDAH é muito isso, essa motivação e essa atenção compartilhada, ela precisa estar sempre sendo trabalhada pelos pais,
pela família, pela escola, pelos terapeutas, ok? A parte do rastreio visual está muito relacionada com as questões sensoriais e principalmente de eixo corporal, ok? Então, você precisa ver a postura dessa criança, você precisa ver a quantidade de estímulos no ambiente, principalmente luz. É muito importante nós fonos entendermos de luz. No meu consultório novo, por exemplo, agora vai ter só luz amarela. No meu outro consultório que eu não tinha esse conhecimento, o quanto que as luzes do consultório me atrapalhavam, vocês não têm noção. Certo? Uma criança começava a se desregular já quando abria a porta da recepção do meu consultório. Por quê? Porque logo em cima já tinha ali alguns refletores de luz branca. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que, como é uma clínica, enfim, é um lugar comercial, tem que ter aquela luz branca. Mas não, hoje é muito importante que a gente estude essas questões sensoriais e pense com muito carinho no nosso ambiente para essas crianças se sentirem confortáveis, tá? Então, essa questão do rastreio visual está na dificuldade de reação e de manutenção desse estímulo visual, tá bom? Aí vem a parte que nós fonoaudiólogos amamos e é onde a gente mais quer chegar, que é na imitação, só que é na imitação com generalização. E aqui eu vejo muitas fonos que já querem ir para a parte de compreensão e de expressão, às vezes até da parte de fala, só que a criança tem lacunas nessa parte da imitação com generalização. A gente precisa pensar que na imitação nós vamos ter imitação corporal e imitação de fala, ok? Mesmo que essa criança não fale, essa criança imita sons, essa criança reage a sons que ela escuta, ok? Então, essa imitação, ela tem que vir do corpo para a voz, da voz para o corpo. E precisa ser dentro de diversos ambientes. Uma criança, quando ela pega um copo para beber água, ela já está fazendo imitação, porque ela aprendeu que o copo é para beber água. Uma criança que não tem ainda a capacidade de beber água sozinha, de comer sozinha, de se vestir sozinha, é uma criança que está perdendo grandes capacidades de se aprimorar na imitação com generalização. Por isso, dentro do nosso raciocínio clínico, sempre tem que haver essas questões de autonomia e independência corporal da criança no dia a dia. Porque a partir do momento que ela consegue fazer algo com independência, com autonomia, nós sabemos que ela está reproduzindo algo que ela viu, algo que alguém ensinou, tá? Então, isso é comportamento também de imitação. Mesmo que a gente ainda não consiga dessa criança uma imitação lá no nosso consultório, como a gente quer, a gente então vai trabalhar no ambiente familiar dessa criança para ela desenvolver capacidades básicas de vida diária. Então, esse seu paciente com autismo, TDAH e transtorno opositor desafiador, como que tá essa capacidade dele de fazer as coisas sozinho? Quais são os momentos em que ele pede ajuda? Quais são os momentos em que ele percebe que a mãe e o pai estão precisando de ajuda e se sente motivado em ensinar? Aqui eu até deixei em branco mesmo, porque é onde a gente vai muito criar diversas atividades ambientais que vão ajudar demais essa criança com esses 3 diagnósticos, tá bom? E nós não vamos conseguir ir para a compreensão e expressão com sucesso se a gente antes não trabalhar muito bem tudo que tange aí a imitação com generalização dessa criança, ok? Às vezes uma criança com 7 anos, ela ainda tem essa dificuldade com imitação e generalização, ok? A parte da compreensão e expressão, nós precisamos pensar que ainda não é a fala, ok? A compreensão com a expressão envolve o quanto que eu tenho já de percepção da comunicação, tá? Compreensão e expressão envolve comunicação. A fala é apenas uma forma que eu vou usar para me comunicar e é uma forma muito mais refinada e complexa, que vai vir se a criança tiver capacidades fisiológicas e neurológicas para isso, estruturais, ok? Então, muitas vezes eu não posso ficar focando na fala, principalmente com uma criança
com transtorno opositor desafiador? Melhor é que ela se comunique por você através de brincadeiras de mímica, de corpo, de expressões, mas não precisa às vezes falar e nem você também precisa ficar dando comandos auditivos, falando muito para essa criança. Aqui entra uma questão, como nós somos fonos e nós queremos trabalhar com fala, nós queremos que a criança fale, muitas vezes nós enchemos a nossa sessão com estímulos de fala, mas essa criança ainda está lá na parte de melhorar a atenção compartilhada, ainda de melhorar esse rastreio visual, essa imitação com generalização. Então, muitas vezes nós precisamos pensar que o mais importante da nossa sessão nem é nós falarmos, é muito mais nós nos comunicarmos com a criança através de gestos, de expressões, de movimentos com o corpo. Por exemplo, eu já tive crianças que eu deitei no chão e fingi que estava dormindo para me conectar com ela. Eu não falei, ou eu não... Claro que é todo um processo, né? Mas naquele momento eu percebi qual era a necessidade da criança e eu mostrei para ela que nós íamos fazer a necessidade daquilo que ela estava precisando, que era dormir, né? E ao invés de falar, olha que legal, vamos brincar, olha o que a tia tem aqui para você. Não, eu mostrei antes de tudo para ela que eu estava entendendo o que ela precisava. E eu mostrei fazendo isso no meu corpo, né? Então a gente precisa ir entendendo todo esse caminho, ok? Gente, eu vou encerrar a live. Eu quero que vocês comentem o que vocês mais gostaram, as dúvidas, porque eu vou preparar uma outra live só para nós conversarmos sobre o funcionamento cerebral da criança com autismo, tá? Então, eu preciso saber que desta aula de hoje, o que vocês mais entenderam, o que fez sentido e o que ainda não faz sentido para eu poder ajudar vocês, tá bom? Espero ter clareado um pouco esse caminho da prática fonoaudiológica, por onde começar, do raciocínio clínico. Se vocês querem ideias terapêuticas mesmo para isso, eu convido vocês a conhecerem a comunidade Fonoterapia com Amor, porque lá eu coloco todas as aulas de raciocínio clínico para cada habilidade e muitas ideias de atividades. Inclusive, essa semana nós vamos fazer uma aula só de estimulação de habilidades auditivas em crianças pequenas, com muitas ideias de atividades, tá bom? E é isso. Então, querem ideias de atividades, mais raciocínio clínico? Eu convido vocês para conhecerem a comunidade Fonoterapia com Amor, tá bom? Um beijo, até mais. Vejo vocês lá nos stories, no Insta, no Telegram, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.